Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O empresário que atropelou e matou um motociclista na zona sul de São Paulo vai ficar preso preventivamente. Uma outra família acusa o mesmo empresário de perseguição após o fim de uma sociedade comercial. Essas imagens mostram o carro de luxo de Igor Salceda durante uma suposta perseguição. Erinaldo e a filha Beatriz dizem que estavam no carro enquanto o empresário fazia ameaças. Eles denunciaram o caso. Ele fez um percurso totalmente diferente do caminho da casa dele, nos provocando e nos seguindo. As imagens foram gravadas na semana passada. No vídeo, o empresário estaria fazendo manobras para provocar a família de Erinaldo, que gravava em outro veículo. Freando pra gente bater. Segundo o pai e filha, essa não foi a primeira vez que eles foram atacados por Igor e a família dele. O pai de Igor e o empresário Erinaldo foram sócios desse bar aqui na zona sul de São Paulo por cerca de 2 anos. As ameaças teriam começado depois que Erinaldo passou a cobrar participação nos lucros da empresa. Ele entrou com um processo na justiça para receber o dinheiro e pediu que a polícia investigue as denúncias contra Igor Salceda. A defesa da família Salceda foi procurada e não se pronunciou. Hoje, na audiência de custódia, a justiça manteve a prisão de Igor, que vai aguardar o julgamento detido preventivamente. A juíza entendeu que, apesar de Igor não ter bebido, tomou a decisão clara de perseguir o motoqueiro, e isso mostra o perigo do empresário ficar em liberdade. Igor foi indiciado por homicídio doloso com dolo eventual, quando assume o risco de matar e com agravantes, motivos torpe e fútil. Na madrugada de segunda-feira, uma câmera de segurança flagrou o carro de luxo dirigido por Igor atropelando a moto de Pedro Caíque Figueiredo, que morreu no local. O corpo dele foi enterrado hoje. Ele tinha 21 anos e deixou mulher e um filho pequeno. Felizmente, meu filho vai ser sepultado enquanto ele está lá. Mesmo ele preso, meu filho não vai voltar. Veja agora outros destaques do dia. Polícia reprime com violência os protestos na Venezuela. Manifestantes exigem que governo mostre atas de votação que comprovem vitória de Nicolás Maduro. Em ligação, Lula e Biden discutem crise política na Venezuela. No Oriente Médio, Israel realiza ataque contra chefe de grupo terrorista na capital do Líbano. No Brasil, vagas com carteira assinada crescem quase 30% em junho. Em Paris, ginástica artística feminina emociona e brasileiras conquistam medalha inédita. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. A Polícia Federal fez uma operação hoje em São Paulo e no Maranhão contra a importação ilegal do medicamento Monjaro, indicado para o controle do diabetes, mas que também é usado para emagrecimento. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo. Num dos endereços, uma clínica médica, foram encontradas caixas do medicamento. A operação tinha ainda outro alvo, no Maranhão, onde foram localizadas mais caixas que estavam com uma médica. O Monjaro originalmente é indicado para o tratamento do diabetes e ainda não é produzido no Brasil. A comercialização só pode ser feita por importação, mas o que a polícia e a Receita Federal têm constatado é que existe um suposto esquema para a entrada do medicamento de forma ilegal e que é feito por pessoas de alto poder aquisitivo. São as pessoas que têm acesso a viajar e conseguir esse medicamento lá fora, porque primeiro ele não tem aqui, depois ele começa a chegar no país, mas num custo muito elevado. Nos últimos 3 meses, foram apreendidas cerca de 450 caixas do remédio no aeroporto de Guarulhos. Há 2 semanas, o Jornal da Record mostrou que 3 viajantes desembarcaram de Dubai com kits do medicamento que teriam sido comprados com a receita de um médico de São Paulo. Na clínica dele, foram encontradas 100 canetas do remédio armazenadas de forma irregular. E esse comportamento ele é ilícito e estão aí passíveis de prisão de 1 a 4 anos. Nós temos
várias situações, tanto sanitária, quanto documental, quanto tributária envolvida aí nessa questão. A Polícia Federal acredita que a médica do Maranhão seja uma das responsáveis pela entrada ilegal dessa substância no Brasil. Ela passou a ser investigada desde que o marido foi flagrado aqui no aeroporto de Guarulhos com 32 caixas do medicamento, trazidas dos Emirados Árabes Unidos. À polícia, ele apresentou receitas para a compra do Monjaro, assinadas pela própria esposa. Eles estão, de alguma forma, abastecendo clínicas e também ela própria utilizando para os clientes dela. A polícia da Bahia prendeu 4 pessoas que faziam parte de uma quadrilha que furtava equipamentos hospitalares em todo o país. O prejuízo que ultrapassou R$1 milhão. 3 colombianos e uma brasileira foram presos em flagrante no momento em que tentavam fugir pela BR-324, que liga a Bahia ao Maranhão. Eles faziam parte de uma quadrilha especializada em furtos de equipamentos médicos em clínicas e hospitais. O último furto aconteceu ontem no Hospital Particular de Petrolina, em Pernambuco. O grupo levou 4 equipamentos de endoscopia e colonoscopia que juntos valem cerca de R$500 mil. Segundo as investigações, os criminosos enviavam os aparelhos furtados pelos Correios para o mesmo endereço de sempre, na cidade de São Paulo. E eles estavam com material que comprovavam o envio, a postagem de um equipamento no correio. Todos os equipamentos furtados foram recuperados pela polícia. O grupo agiu de forma parecida em outras ocorrências pelo país. Na semana passada, a quadrilha invadiu este hospital em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. 2 criminosos são flagrados pelas câmeras de segurança. Um deles fala ao celular e passa orientações ao comparsa. Os aparelhos são colocados numa mochila e a dupla foge. 2 dias depois, foi a vez do grupo agir em Janaúba, na mesma região mineira. Os mesmos assaltantes aparecem andando na clínica antes do início do atendimento. Segundo a polícia, foram furtados 4 aparelhos de ultrassonografia, que ainda não foram recuperados. O prejuízo total ultrapassa R$1 milhão. Agora, a polícia investiga se existem outras pessoas envolvidas no esquema. Pela primeira vez no ano, a inadimplência caiu por 2 meses seguidos no país. O levantamento mostra que quase 1 milhão de brasileiros deixaram as dívidas para trás. A calculadora virou inimiga quando Guilherme perdeu o emprego em dezembro do ano passado. As contas já não fechavam mais e ele começou 2024 tendo que escolher quais pagar, deixando de quitar o cartão de crédito. A parcela de janeiro já estava um pouquinho mais alta do que a média, né? Eu acabei escolhendo pagar outras dívidas que tinha, como janeiro entre IPTU, PVA, financiamento do carro. Eu acabei não pagando e fiquei com o nome sujo, né? Guilherme entrou para o cadastro de inadimplentes e viu a dívida do cartão de crédito saltar de R$6 para R$8 mil em pouco tempo. A angústia só acabou no mês passado. Dá um alívio bem grande, né? Assim como Guilherme, quase 1 milhão de brasileiros voltaram a dormir mais tranquilos depois de conseguir quitar as dívidas. Em junho, o número de inadimplentes no país caiu pelo 2º mês seguido. A queda foi de 1,25% em 60 dias, de acordo com o indicador de inadimplência do Brasil. A restituição do imposto de renda e a queda no desemprego são apontadas como algumas das razões para a redução das dívidas atrasadas. O país tem hoje 72 milhões e 500 mil inadimplentes, que somam mais de 273 milhões de reais em dívidas não pagas. Bancos e cartões de crédito representam a maior parte do endividamento, seguidos pelas contas básicas de casa, como água, luz e gás. Renegociar as dívidas é um ótimo caminho para quem está inadimplente, explica essa planejadora financeira. Olhar quais são as dívidas mais caras, tá? Então, avaliar ali as taxas que estão sendo cobradas e você ir quitando essas que são mais punitivas. Tá? Então, como, por exemplo, o cartão de crédito, o limite de cheque especial. Quem já conseguiu limpar o nome também precisa ficar atento para não se endividar de novo. Cuidado, principalmente com pequenas despesas do dia a dia. O cafezinho, o almoço fora de casa, porque isso vai fazer diferença no final do mês. 2 pessoas foram presas hoje suspeitas de integrar uma organização que hackeava celulares. Os criminosos tinham acesso aos aparelhos
para fazer transferências bancárias. As vítimas são de várias partes do país. Só um dos alvos da quadrilha teve um prejuízo de quase R$40 mil. A operação começou de madrugada. Policiais estiveram em 3 endereços da capital paulista. Só uma mandado de busca aqui para sua casa e uma mandado de prisão para você. Depois da abordagem, o homem admite que cedia a própria conta bancária para receber os valores desviados. Você emprestou a sua conta? Eu fiz isso. Eu ganhava 5%. Para conseguir os valores, os criminosos ligavam de uma suposta central telefônica fingindo ser funcionários de um banco. Eles diziam que havia um saque ou empréstimo indevido em nome da vítima e enviavam um link para o preenchimento de dados pessoais. A partir daí, o grupo acessava o celular e começava a fazer as transferências. Uma das vítimas teve um prejuízo de quase R$40 mil. A ação de hoje dá apoio a um inquérito da Polícia Civil de Goiás. Em São Paulo, o delegado responsável pelas investigações diz que as unidades policiais do Brasil inteiro estão cada vez mais unidas e focadas em coibir esse tipo de crime. Hoje, os crimes virtuais eles estão se tornando mais corriqueiros, né? Então, você tendo a base em um estado e as vítimas sendo de outros estados, há necessidade da cooperação das polícias, do setor de inteligência da polícia. 2 suspeitos estão presos. Em depoimento, eles negaram o envolvimento no crime. Em outros 3 endereços, celulares e computadores foram apreendidos e, segundo a polícia, servirão para ampliar as investigações. 11 pessoas morreram e mais de 740 foram presas durante protestos na Venezuela. Os manifestantes exigem que sejam apresentados os comprovantes de votação que atestem a vitória anunciada de Nicolás Maduro. Os manifestantes se reuniram hoje em frente à sede das Nações Unidas, na capital, Caracas. O protesto pacífico convocado pela oposição aconteceu no começo da tarde e reuniu milhares de pessoas. E contou com a presença da líder da oposição, Maria Corina Machado, e do candidato que contesta o resultado das eleições, Edmundo Gonçalves Urrutia. As atas eleitorais com os votos totais das urnas não foram divulgadas e observadores internacionais acabaram impedidos de acompanhar a apuração. Os opositores afirmam que Edmundo Gonçalves Urrutia venceu a eleição com mais de 70% dos votos, números que foram apontados em diversas pesquisas. Mas o Conselho Nacional Eleitoral proclamou Maduro reeleito para o 3º mandato seguido, ainda na madrugada de segunda, antes mesmo da contagem final dos votos. Ontem, as forças de segurança reprimiram os atos com violência. 11 pessoas foram mortas e ao menos 749 acabaram detidas. Nicolás Maduro condenou os protestos e disse que tomou medidas para evitar um banho de sangue no país. Em um vídeo publicado em uma rede social, Gonçalves Urrutia pediu para que as Forças Armadas parem a repressão aos manifestantes. Em resposta, o ministro da Defesa declarou apoio incondicional das Forças Armadas a Nicolás Maduro. Em um comunicado, a porta-voz da Casa Branca disse que a violência contra os manifestantes é inaceitável. Os Estados Unidos apoiam as aspirações democráticas do povo venezuelano e seu direito de expressar opiniões livremente e sem represálias, afirmou Karine Jean-Pierre. Já um comunicado do governo russo afirmou que a oposição política na Venezuela deveria aceitar a derrota e ainda parabenizar Maduro pela vitória. Por causa da violência, muitas empresas e lojas estão fechadas na capital. Mercados como este já sofrem com o desabastecimento de comida e de outros itens básicos. Este casal conta que pretende estocar alimentos. Vamos comprar água e comida enlatada, caso falte energia também, afirma a venezuelana. Se nos quitan la energía, se nos quitan el agua. Ainda hoje, você vai ver que a Organização dos Estados Americanos afirma que Nicolás Maduro ignora a vontade do povo venezuelano. E em conversa por telefone, os presidentes Lula e Biden
cobram a divulgação das atas com a contagem oficial dos votos. Veja a seguir: tráfico de pessoas faz cerca de 50 milhões de vítimas em todo o mundo. Brasil conquista medalha de bronze inédita na disputa por equipes na ginástica artística feminina. Brasil registra um caso de violência doméstica a cada 4 minutos. O presidente Lula voltou a criticar as chamadas Big Techs, empresas que comandam as redes sociais, e disse que a inteligência artificial precisa gerar emprego no Brasil. A declaração foi dada em Brasília durante a cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. No evento, Lula recebeu o primeiro Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Em toda a conversa que eu tenho, os caras falam, sabe, inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. E eu fico pensando, se essa coisa é tão boa, por que é artificial? Por que é artificial se ela pode ser manipulada pela inteligência humana? No fundo, é a inteligência humana que pode aperfeiçoá-la, porque nada mais é do que a gente ter capacidade de fazer a coletânea de todos os dados, e nós temos as Big Techs que faz isso sem pedir licença, sem pagar imposto, e ainda cobra dinheiro e fica rica por conta de divulgar coisas que não deveriam ser divulgadas. A Meta vai pagar o equivalente a quase 8 bilhões de reais ao estado americano do Texas. A dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp reconheceu que usava dados biométricos de usuários sem permissão. A companhia americana desabilitou em 2019 a ferramenta que reconhecia automaticamente quem estava nas fotos e afirmou ter deletado impressões faciais de mais de 1 bilhão de pessoas. A Meta já pagou mais de 11 bilhões de reais em acordos por reivindicações de privacidade biométrica nos Estados Unidos. A Polícia Federal indiciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por corrupção passiva e peculato em uma investigação sobre supostos desvios de dinheiro. Segundo os investigadores, o governador teria recebido aproximadamente R$400 mil em pagamentos indevidos entre 2017 e 2019, período em que foi vereador do Rio e vice-governador. Com o indiciamento, cabe à Procuradoria-Geral da República decidir se apresenta uma denúncia, se pede mais diligências à PF ou se solicita o arquivamento do caso. Em nota, a defesa de Cláudio Castro informa que entrará com um pedido para anular o relatório, que causa estranheza o fato do governador nunca ter sido convocado pela Polícia Federal a prestar esclarecimentos. Também afirma que as informações que sustentam a investigação são infundadas e embasadas em uma delação criminosa de um réu confesso. O governador afirma que confia na justiça e que está seguro de que tudo será esclarecido até o fim do processo legal. Previsão do tempo: a frente fria trouxe chuva e alívio nas temperaturas em parte do centro-sul do país. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, o friozinho chegou para valer. Como é que vai ser a nossa quarta-feira? Boa noite. Vamos lá, Cris. Olha, ainda com chuva isolada nas regiões sul e sudeste, tempo firme e seco no centro-oeste e no interior das regiões norte e nordeste. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A frente fria avança, mas os ventos úmidos do oceano ainda formam nuvens carregadas nesta quarta-feira. O Rio de Janeiro começa o dia com chuva passageira. À tarde, o sol aparece e as temperaturas sobem. Faz até 25 graus. Em Curitiba, dia chuvoso, com máxima de apenas 16. Em Campo Grande, quarta-feira ensolarada e seca, com 32 graus. Neste momento, a frente fria está na altura do litoral do Sudeste. As imagens de satélite mostram que chove neste momento entre os litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Amanhã, a frente fria chega à Bahia e aumenta a chuva no sul do estado. Em uma pequena parte da região norte, o calor e o ar úmido formam pancadas à tarde. Em toda a área clara do mapa, a quarta-feira será de tempo firme com alerta de baixa umidade do ar.
Em Porto Alegre e em São Paulo, máxima de 23 graus. Em Brasília, 28. Em Natal, 29 e até 34 em Rio Branco. Vamos aos pedidos de hoje do Tempo Delivery. A Alessandra quer saber a previsão para Joinville e Santa Catarina. Bem-vinda, Alessandra! Quarta-feira ainda de chuva e tempo instável. As temperaturas ficam mais baixas e à tarde faz até 19 graus. Já a quinta e a sexta serão ensolaradas com máxima de 22. Agora é a vez da Silene. Ela quer saber quando vai chover em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Oi, Silene, boa noite para você. Tenho boas notícias, viu? Nesta quarta chove a qualquer hora na sua região, mas sem temporal. Na quinta e na sexta, tempo firme. As máximas ficam em torno dos 26 graus. Quer aparecer aqui também? Então poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja a seguir, Beatriz Dizotti vê-se prova da natação e consegue classificação inédita para o Brasil. Em São Paulo, 17 pessoas são denunciadas por integrar quadrilhas do chamado Novo Cangaço. Serviço secreto americano admite falhas na segurança ao ex-presidente Donald Trump durante comício na Pensilvânia. O suspeito de integrar uma organização criminosa que leva medo às cidades do interior foi preso em São Paulo. As acusações são conhecidas como Novo Cangaço. O homem que aparece de cabeça baixa e algemado entrando na viatura é Rafael Camargo dos Santos. Ele foi preso na zona norte de São Paulo, suspeito de participar há 7 anos de um ataque às agências bancárias em Pinhalzinho, no interior de São Paulo. Ele também é investigado por uma outra ação parecida. Em abril de 2019, mais de 20 criminosos invadiram a cidade de Guararema, também no interior paulista, com fuzis, explosivos e o mesmo objetivo, fugir com o dinheiro dos caixas eletrônicos. Um dos alvos ficava ao lado de uma delegacia. Os criminosos chegaram a explodir os caixas, mas não tiveram tempo de levar o dinheiro. A quadrilha era monitorada pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e, na fuga, encontrou com policiais. No confronto, 11 criminosos morreram. 3 foram presos. Um dos mortos era o irmão do Rafael, o suspeito preso agora. São criminosos experientes, de alta periculosidade, que possuem conhecimento avançado de armas de fogo, avançados de explosivos, de instalação de artefatos explosivos. Então, é uma seara criminosa muito especializada. Na ocasião, foram apreendidos coletes à prova de balas, fuzis, pistolas e muitos explosivos. O Novo Cangaço é um tipo de ação em que criminosos cercam pequenas cidades do país, fazem reféns e usam explosivos em ataques a agências bancárias. Só neste ano, ao menos 3 cidades paulistas foram alvo dessas quadrilhas. Ações recentes levaram o Ministério Público de São Paulo a denunciar 17 pessoas por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Se forem condenadas, além da prisão em regime fechado, terão que pagar indenização de R$ 5 milhões pelos danos causados. Ao longo da investigação, feita em conjunto com a Polícia Federal, os promotores descobriram que os criminosos eram financiados pelo PCC e ainda que os principais fornecedores das armas de fogo e munição utilizadas pela organização criminosa são CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. A análise de imagens de câmeras de segurança e exames de amostras de DNA têm ajudado a Polícia Civil a chegar até as organizações. Hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, crime que faz cerca de 50 milhões de vítimas em todo o mundo. No Brasil, o golpe envolve o trabalho forçado. Essa mulher passou por uma experiência traumática. Ela prefere não mostrar o rosto. Em 2021, recebeu uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos como assistente de eventos de uma empresária.
A promessa foi convincente. O seu momento é agora. Você não vai ter um outro momento como esse. Né? Então, e aí você conta comigo, porque comigo você está protegida. A contratante, também brasileira, comprou a passagem de ida e hospedou a funcionária na casa dela. Mas logo na primeira semana, a mulher percebeu que o acordo não seria cumprido. Eu passava a fazer a tarefa de casa, né, todas. E eu trocava a cama, eu arrumava a cama dela. Você está em casa, então você pode olhar minha filha. A brasileira conta que durante os 4 meses em que viveu nos Estados Unidos, foi manipulada e até ameaçada para não retornar ao Brasil. Só depois de buscar ajuda da família, ela conseguiu voltar para São Paulo. Ao relatar a história à polícia, entendeu que havia sido vítima de uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos: o tráfico de pessoas. Em termos simples, é quando uma pessoa faz uma proposta para outra pessoa, seja ela de trabalho, amor romântico, e traz uma ilusão para essa pessoa de que ela vai ter um ganho, e quando ela chega na outra situação, ela encontra a exploração. Segundo a Organização das Nações Unidas, o tráfico de pessoas faz 50 milhões de vítimas em todo o mundo. Aqui no Brasil, em 10 anos, 6.636 casos chegaram ao Conselho Nacional do Ministério Público. A principal finalidade do tráfico é a exploração do trabalho. Entre 2021 e 2023, quase 8.400 pessoas foram resgatadas em situação análoga à escravidão. E segundo o Ministério da Justiça, a maioria das vítimas é homem, entre 18 e 29 anos e da raça negra. 355 trabalhadores eram de outros países, principalmente do Paraguai. Hoje, o governo federal lançou a 4ª edição do Plano de Combate ao Tráfico de Pessoas. Ele é fruto de um trabalho coletivo que une os agentes do Estado com representantes da sociedade civil. Nós queremos avançar nesse processo de notificação, criação de um banco de dados mais específico e engajamento da sociedade e de órgãos do poder público no enfrentamento desse crime. Na infância, Suane foi obrigada pela mãe a trabalhar nos semáforos de São Paulo. Hoje, ela tenta ajudar outras pessoas e incentiva as denúncias. Pode ser anônima, pode falar, olha, eu vi essa situação, eu acho que não está correto. E a partir daquele momento você vai estar fazendo o seu dever como cidadão. No Rio de Janeiro, um homem foi preso suspeito de espancar e roubar a namorada dentro de uma cobertura em Copacabana. A vítima é uma médica que está internada após ficar gravemente ferida. João Felipe de Souza Melo estava escondido no guarda-roupas da casa da mãe quando foi preso. Segundo os investigadores, ele é suspeito de agredir a namorada, que está internada há 2 semanas sem previsão de alta. As imagens de uma câmera de segurança mostram o casal no elevador, subindo para a cobertura do prédio em Copacabana, na zona sul do Rio. 1 hora depois, o suspeito reaparece, desta vez sozinho, usando casaco e boné para não ser identificado. Repare que há machucados nas mãos dele. Trancou no banheiro, trancou o apartamento e sai do apartamento com uma razoável tranquilidade de não ser observado, porque ela estava trancada. Estas imagens, feitas com o celular, mostram como ficou o apartamento da vítima. João Felipe ainda teria roubado cerca de R$40 mil em dinheiro, relógios e joias. O casal estava junto havia 10 meses. Essa foi a 4ª agressão registrada pela polícia. Numa delas, em março, João Felipe chegou a ser preso em flagrante e foi proibido de se aproximar da vítima. Mas a ordem judicial foi descumprida. Só este ano, mais de 82 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica em todo o país. A média é de 1 caso a cada 4 minutos. Segundo a polícia, João Felipe já tinha agredido a mãe em 2019. A defesa dele não foi localizada. Veja a seguir: presidentes Lula e Biden debatem por telefone a crise política na Venezuela. E veja também, duplas femininas do vôlei brasileiro dão um show em Paris em dia de vitórias. Foguete lançado do Líbano deixa um morto no norte de Israel.
forças de defesa israelenses anunciaram que um comandante do alto escalão do Hezbollah foi morto em um ataque em Beirute, capital do Líbano. 3 pessoas morreram, segundo autoridades libanesas. A ação foi uma resposta ao bombardeio que matou 12 crianças e adolescentes em Israel no final de semana. As explosões levantaram uma nuvem de fumaça e atingiram um prédio na periferia de Beirute. O exército israelense anunciou que a ação matou um comandante do Hezbollah. O terrorista seria um dos responsáveis pelo bombardeio que atingiu no sábado um campo de futebol na cidade de Majd al-Shams. O ataque foi atribuído ao Hezbollah, que negou a autoria. Logo depois dos ataques de hoje no Líbano, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, escreveu nas redes sociais que o grupo terrorista cruzou a linha vermelha. A tentativa de um cessar-fogo na faixa de Gaza ainda se arrasta. Os terroristas do Hamas acusam o primeiro-ministro israelense de incluir novas condições à proposta com o objetivo de atrasar as negociações. Netanyahu nega e defende que inúmeras mudanças na proposta original foram feitas pelo próprio Hamas. Em Gaza, milhares de palestinos puderam retornar à cidade de Khan Yunis depois que as forças israelenses eliminaram bases terroristas e encerraram as operações. O Senado americano ouviu hoje um diretor do Serviço Secreto e o vice-diretor do FBI sobre o atentado contra Donald Trump. Amanhã, o ex-presidente retorna ao estado onde foi vítima de tentativa de assassinato. Foram mais de 3 horas de depoimento no Senado. Ronald Rowe, diretor interino do Serviço Secreto, afirmou que o atirador conseguiu disparar contra Donald Trump porque houve falhas em vários níveis. E que após uma apuração, os funcionários que não cumpriram os protocolos serão responsabilizados. To our disciplinary process. Rowe esteve no local do comício dias depois do atentado e disse que ficou envergonhado pelo serviço secreto não ter impedido o ataque. Mas também destacou que a polícia local não viu o atirador no telhado. Já o vice-diretor do FBI, a Polícia Federal Americana, afirmou que ainda não esclareceu a motivação do crime. Em meio às investigações, Donald Trump segue com os comícios. Amanhã ele vai estar na Pensilvânia, mesmo estado onde ocorreu o ataque. Mas a retomada da campanha na cidade do atentado ainda não tem data marcada. Trump também deixou em aberto o debate presidencial de setembro, que havia sido confirmado com Biden e que agora, ao que tudo indica, deverá acontecer com Kamala Harris. Um levantamento da agência Reuters com o Instituto Ipsos revela que Donald Trump lidera a preferência dos eleitores em relação aos planos para a economia, imigração e combate à criminalidade. Já Kamala Harris tem força com propostas relacionadas à saúde. O repórter Eliseu Caetano tem mais detalhes sobre a agenda da democrata. Kamala Harris participou hoje de um comício em Atlanta, na Geórgia. O estado teve um resultado apertado e favorável a Joe Biden na última eleição presidencial. Nesta semana, os delegados democratas vão realizar uma votação para escolher o candidato do partido. A expectativa é de que Kamala Harris concorra sem oposição. Com isso, essa será a primeira vez em 48 anos que as eleições americanas não terão um integrante das famílias Bush, Clinton ou Biden na disputa presidencial. Mas pode ser que um representante com um desses sobrenomes ainda apareça como candidato a vice. Hoje, Biden afirmou que discute as alternativas com Kamala Harris. Voltamos a falar sobre a crise política na Venezuela. O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversaram hoje por telefone. Os dois reafirmaram que aguardam a divulgação das atas de votação para se posicionar sobre reconhecer ou não a reeleição de Nicolás Maduro. A ligação entre o presidente Lula e o presidente americano Joe Biden durou cerca de 30 minutos. Em comunicados divulgados agora há pouco, o Palácio do Planalto e a Casa Branca informaram que os dois presidentes falaram principalmente sobre as eleições na Venezuela. Segundo a nota, Lula reiterou a posição do Brasil de seguir trabalhando pela normalização do processo político no país vizinho e que é fundamental a publicação das atas do pleito eleitoral. Biden concordou com a importância da divulgação das atas, com o resultado de cada sessão de votação.
Mais cedo, em uma entrevista, Lula já tinha se posicionado sobre as eleições na Venezuela. Ele pediu a apresentação das atas de votação. Além disso, defendeu o direito da oposição de entrar com um recurso na justiça. O presidente também disse estar convencido de que esse processo é normal e tranquilo. A Organização dos Estados Americanos criticou o processo eleitoral na Venezuela. Afirmou que existem evidências de que o regime de Nicolás Maduro ignora a vontade da maioria dos venezuelanos expressa nas urnas. A OEA disse também que o Conselho Nacional Eleitoral é tendencioso e que o resultado eleitoral divulgado tem inclusive erros aritméticos, ou seja, de cálculos. Em nota, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que numa democracia, a lisura e a transparência do processo eleitoral são base essencial e insuperável e que o governo da Venezuela se afasta disso ao não demonstrar esses valores com clareza. Já o PT, partido do presidente Lula, considerou o processo eleitoral venezuelano uma jornada pacífica, democrática e soberana e desejou que Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais. A Venezuela suspendeu voos comerciais para o Panamá e a República Dominicana. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil orientou brasileiros que estão no país e que tenham voos com escala, origem ou destino a esses dois países a entrar em contato com urgência com a companhia aérea que emitiu o bilhete para remarcação de passagens. 4 pessoas morreram depois que uma embarcação pegou fogo no rio Solimões. As imagens da embarcação em chamas revelam a gravidade do acidente. Integrantes do Exército foram os primeiros a chegar ao local. Bastantes crianças aqui para voltar para a cidade. O barco, com 186 pessoas a bordo, saiu de Manaus no dia 27 de julho, com destino a Tabatinga. Uma viagem que leva, em média, 6 dias. O incêndio começou perto de Uarini, a 565 quilômetros da capital. Nós estamos monitorando o município, os 2 municípios, Tefé e Uarini, especialmente o Uarini, que já recebeu 165 pacientes na unidade hospitalar. Esse foi o segundo incêndio em embarcações no Amazonas em menos de 3 dias. Na madrugada do último sábado, um outro barco, que também saiu aqui de Manaus, pegou fogo no meio do Rio Negro, perto de uma comunidade ribeirinha que fica a 4 horas da capital. Era noite quando o fogo começou. Mais de 60 pessoas estavam na embarcação. A Marinete foi uma das sobreviventes. Muito triste. Eu vendo muita criança gritar sem a gente poder fazer nada. 4 pessoas morreram no acidente. Segundo a Marinha do Brasil, o barco não tinha autorização para navegar. As causas dos acidentes são investigadas pela Marinha do Brasil. Agora, no telão do Jornal da Record, os números sobre o mercado de empregos no Brasil. O Brasil criou mais de 201 mil vagas de trabalho com carteira assinada em junho. O resultado é mais de 28% maior do que o registrado em junho do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, foram gerados mais de 1.300.000 postos de trabalho. Os setores de serviço e comércio foram os que mais contrataram. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. O meio-campista colombiano James Rodríguez não deve mais jogar pelo São Paulo. O atleta e o clube chegaram a um acordo para o rompimento do contrato. James Rodríguez foi eleito o melhor jogador da Copa América desse ano. Desde que chegou ao São Paulo, no ano passado, ele participou de 22 partidas e fez 2 gols. E vamos ver como está o quadro de medalhas. Agora com mais um bronze para o Brasil. O Japão lidera com 7 de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. Em segundo vêm os chineses, com 6 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze. A Austrália está em terceiro, com 6 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. Donos da casa, os franceses, aparecem em quarto lugar com 5 de ouro, 9 de prata e 4 de bronze. A Coreia do Sul é em quinto com 5 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. O Brasil ocupa a 22ª posição com 4 medalhas até agora, 1 de prata e 3 de bronze. O Jornal da Record termina aqui.
Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com o segundo capítulo da novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem Cine Record especial com o filme Jogo do Dinheiro. Você não pode perder? Ótima noite para você. Boa noite.